Glória a Deus, a paz, amados. Amém. Antes de vocês sentarem, vamos abrir em Romanos capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Ele fala que a graça, ela nos livra do império do pecado. E diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, amados. Nós temos muita alegria quando nós temos pessoas que decidem obedecer à ordem de Cristo e passar pelas águas do batismo. Porque foi uma ordem do Senhor. Não foi algo opcional. Ele disse: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todas as pessoas de alguma forma passam por um batismo. O batismo nas águas é algo que ele é colocado de uma forma, aqueles que ainda vivem tem tempo. Mas, por exemplo, nós vimos que o ladrão da cruz não teve como passar pelas águas do batismo, pois ele estava ali no outro batismo, o batismo do sofrimento, do fogo, da destruição da carne dele. Mas todos passam de alguma forma. A Bíblia fala sobre o batismo de Moisés no deserto, né? Sobre a nuvem, sobre o fogo. Então são batismos que a Bíblia fala. Mas o batismo nas águas, nós vimos aqui Paulo esclarecendo aos romanos que permanecer no pecado para que a graça abunde, isso não é o correto. Ele diz aqui: permanecemos então, porque ele fala sobre o pecado e a graça no capítulo 5. Ele mostra a diferença. E ele diz que pela ofensa de um só que pecou, o juízo veio sobre todos os homens, mas também pelo sacrifício de um veio a redenção para todos. E é por isso que ele fala que pela graça nós somos salvos, né? Vai em Efésios, por meio da fé. Então hoje, quando nós vemos pessoas sendo evangelizadas, e elas crendo em Jesus, aceitando, porque Jesus falou que muita gente fala que não é questão de aceitar ou não, que a graça é irresistível. É difícil concordar com certas teorias, porque pelo fato de que Deus e o próprio Jesus falou: aquele que crê, não é todos que vão ser salvos, é aquele que crê, aquele que aceitar esse plano perfeito de Deus. E a Bíblia chama de inimigo de Deus aqueles que rejeitam o plano de Deus, tornam-se inimigos de Deus. Então, as pessoas do mundo que ainda não aceitaram, receberam Jesus como Salvador, elas são inimigas de Deus. Não porque elas fazem alguma coisa, mas é porque elas não creem. Não crendo significa rejeitar aquilo que Deus providenciou como o único meio de escaparmos da condenação que estava sobre todo homem. Jesus disse: quem não crê já está condenado.
E a Bíblia diz: a condenação é esta. O Filho de Deus veio ao mundo, ele era a luz. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, amar as trevas significa se esconder, não deixar que as pessoas vejam a nossa vida, tentar esconder fatos que estão dentro de nós. Isso é andar em trevas. O crente, ele tem que ser um livro aberto, a vida dele tem que ser aberta. Isso é, não há nada a esconder, não há nada a temer. Tanto é que Paulo fala que até para escolher ser obreiro, ele diz que seja um obreiro aprovado. Aprovado. Que não tenha do que se envergonhar. E que maneje bem a palavra da verdade. Essas é as condições que a Bíblia nos dá para servirmos ao Senhor. Não, a Bíblia não vai mudar, porque os tempos mudaram, as pessoas mudaram, os costumes mudaram. A Bíblia sempre será a mesma. E nós vivemos pela palavra e não pelo mundo. Por isso não podemos nos conformar com esse século, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que a perfeita, agradável e boa vontade de Deus seja aquilo que nos agrada, aquilo que nos alegra viver. Então, os candidatos ao batismo hoje, a maioria aqui são filhos já de crentes, criados na igreja, já estão discipulados desde a escola dominical, aprendendo a palavra, aprendendo a vida cristã, vendo a vida dos pais. E nós cremos que eles já têm a base suficiente para escolherem quando querem batizar. Porque aqui nós não temos pelo fato bíblico de a pessoa querer. Então ela escolhe, ela quer. Tanto é que a gente não obriga. Quem não quer, tem que ter seus motivos, suas razões por não querer, mas isso é um fator pessoal dele. É uma coisa interna entre essa pessoa e Deus. Se ele não quer batizar e tem consciência de que o batismo é bíblico, é necessário, e ele não quer, qual o motivo? Ele sabe, o Deus sabe. Nós não vamos julgá-los. Ok? Cada um será julgado por Deus por suas próprias atitudes e decisões. Para nós cabe orar, esperar em Deus, que todos aqueles que estão em conhecimento da palavra, eles tenham essa oportunidade de aceitar e crer. Eu quero que isso aconteça comigo, porque ele fala assim: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. Então, assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, o batismo é comparado a isso. Morre para a vida antiga, para a vida do pecado, para a vida mal, e ressuscita agora para uma nova vida em Cristo. É exatamente isso. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Sepultados com Ele pelo batismo na morte. O que morreu aí então? O velho homem, o eu. Porque agora já teremos de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que Paulo falou e declarou em Gálatas 2:20 é algo que nós temos que falar também. Temos que ter essa condição de falar: não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo. Portanto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Porque a esperança do crente, ela não é nas coisas desta vida. A esperança do crente é na eternidade. É a viva esperança que a Bíblia chama. Porque viva, porque está dentro de nós. Temos o Espírito Santo, ele habita dentro do crente. E ele nos dá essa consciência da eternidade, essa consciência da vida eterna.
E é por isso que as coisas deste mundo, elas têm que vir a nós, e não nós corremos atrás delas. Deus prometeu que Ele estaria abençoando, cuidando. Jesus disse, se você der prioridade para o meu reino, para as coisas minhas nessa terra, tudo que você precisa de comer, beber e vestir, o Pai vai acrescentar. Então o crente, ele tem que pensar sempre nisso, prioridades da minha vida, as coisas de Deus, o reino de Deus. Isso não quer dizer que você vai ter que viver ou ficar internado na igreja para dizer que você está cuidando das coisas de Deus. É a nossa vida pessoal, particular. É o seu sentir-se como um servo realmente de Deus, como obedecendo a sua palavra, vivendo ela para que o mundo veja Cristo em nós. Eu até falei para os candidatos ali atrás, assim, ó, se vocês não entendem isso, se vocês realmente querem batizar, mas não entendem sobre isso, então é melhor não batizar. É melhor deixar para outra vez, para outro tempo, para outra hora. Por quê? Porque não adianta batizar. É como um velho pastor disse, né? Se não aconteceu nada por dentro da pessoa, eu estou levando um pecador enxuto para a água e trazendo de volta um pecador molhado, não mudou nada. Porque o batismo não muda. Uma vez alguém falou para mim, não, pastor, mas se eu batizar, eu vou parar de fumar, eu vou parar de... Não, você não vai. O batismo não é para isso. O batismo é um testemunho público do que já aconteceu lá dentro. E é apenas biblicamente, a pessoa já cria, já é batizada. As igrejas japonesas fazem isso, muitas igrejas fazem isso. Não é errado biblicamente, elas estão certas, mas nós queremos que a pessoa se batize, como queremos que a pessoa tenha tempo, se batize conscientemente, então tem um discipulado. O discipulado vai dar à pessoa a base da fé cristã, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é a igreja, o conhecimento que o crente deve ter para ser membro de uma igreja, no discipulado ele vai aprender. E ali ele vai ser ensinado como é o comportamento de um crente, a vida do crente, a oração, o jejum, tudo isso ele vai aprender, porque batizar, né? E essas coisas são importantes para que a pessoa tenha aquela consciência de que, ao ir para as águas do batismo, ela está tomando a decisão correta. Não sair daí da água e depois voltar à velha vida de antes de crer em Jesus, não antes de batizar, antes de crer em Jesus. Então agora eu estou consciente, é isso mesmo que eu quero. Eu não somente estou convencido, mas agora eu estou convertido. Isso é, a minha vida agora é outra. Eu tenho um novo estilo de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo agora é novo na minha vida. Eu nasci de novo, sou nova criatura e tudo isso é bíblico. Então, lá na época de Jesus, na época de João Batista, por exemplo, o batismo de João era outro batismo, né? O batismo de Jesus era outro. O batismo de João era para arrependimento de pecados. As pessoas, eu me arrependo, eu quero ser batizado por João. Agora, o batismo de Jesus era depois da graça. O batismo de João é antes da graça. Então, quando Paulo mesmo, quando chegou num lugar, havia pessoas que tinham sido batizadas no batismo de João. Você ser batizado no batismo de João então agora eu vou batizar vocês no batismo de Jesus. Batizaram, não é batizaram de novo. Esse batismo é uma nova modalidade. Então agora, nós depois de Jesus, já estamos batizados em nome de Jesus, que é como ele ensinou em Mateus, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois de discipulados, né? Que Jesus façam discípulos de todas as nações e ensine-os. Então até João, Cria já era batizado, depois de João, alguns eram discipulados. Por exemplo, e o primeiro-ministro lá da rainha de Candace, né? O etíope, ele foi discipulado ali mesmo, né? Por Filipe. Você entende quando você lê? Não, como que eu vou entender se alguém não me explicar? Aí Filipe subiu na carruagem, explicou todo o processo para ele. Disse, agora eu creio. Então tem água aqui. E aqui eu dou. O que
dificulta ser batizado? Aí ele falou, nada. Você quer ser batizado? Ele batizou, mas ele foi discipulado. Então o discipulado ele faz parte desse momento de conclusão de que no batismo de Cristo, a ordem de Jesus era discipular. Então por isso que a igreja discipula. Aí muitas falam assim, mas e a igreja que não discipula? Tem muitos crentes que pedem para batizar de novo, isso é, confirmar o batismo. Por quê? Porque quando batizaram nem sabiam porque estavam batizando. E por isso que nossa igreja até aceita de vez em quando confirmar o batismo de pessoas que, pastor, quando fui batizado não tive nenhum ensinamento, não sabia o que estava fazendo, falaram, quer batizar? Falaram, quero. Ou então muitos vêm para a igreja e rebatizar porque está namorando alguém, está querendo fazer parte só por causa de uma pessoa. Isso também não é bom, mas a gente não vai julgar se a pessoa que está namorando alguém da igreja vai batizar, a gente não vai julgar se ela está batizando por causa da pessoa ou por causa da nova vida em Cristo. Agora, depois do batismo, a gente vai ver. A gente vai ver pela vida da pessoa que realmente ela estava fazendo aquilo por qual motivo, não é verdade? Porque ninguém vai esconder a verdade, um dia ela aparece. Agora, o importante é que todos que foram ser batizados sejam instruídos com relação a isso. Ir ao batismo, às águas do batismo, consciente do que ele está fazendo, para não tornar o batismo algo banal, algo que é feito de qualquer maneira, sem as instruções necessárias. Então, a nossa igreja se preocupa com isso. Então, você fala assim, mas alguém fala, mas por que precisa batizar? O que o Senhor não falou que na igreja primitiva batizava só no momento que cria. Aí lembra, o batismo de João era um jeito, o batismo de Jesus era outro. E Jesus mandou, façam discípulos de todas as nações e batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se alguém não entende o porquê de se discipula, muitas vezes gastamos 6 meses discipulando, porque tem a discipulado 1 e discipulado 2, né? E nesse discipulado, 6 meses, toda semana uma aula, ele ajuda a pessoa a ter o edifício, amados, precisa estar bem sólido a sua base. O crente, a vida cristã, ela para ser sólida, ela tem que ter esse conhecimento básico, para depois, lembra que Paulo falou? Eu, como sábio arquiteto, já coloquei o fundamento da fé. Mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Se fundamento, ou se a construção que alguém fizer for de madeira, feno ou palha, o fogo queima. Mas se for de ouro, prata, pedras preciosas, o fogo não queima. O que é fundamento? É a vida do prédio, o que aparece ao mundo. Aí você vê um prédio, você não vê a estrutura, você não vê o alicerce, você não vê a fundação dele. Mas você vê o prédio. Você olha para o Act City ali e você fala, uau, isso deve ter uma, né, na verdade? Deve ter uma... Ser fundo esse alicerce, é para sustentar o prédio desse tamanho. E aí então, nós vemos que a vida do crente também é dessa forma. Porque o crente, se ele não tem uma base sólida, é aquilo que Jesus falou, ouvir a minha palavra e não praticar, eu comparo a um homem que construiu a casa na areia. Agora, se ouve a minha palavra e pratica, eu considero esse homem como alguém que construiu a casa na rocha. Então, a rocha tem que cavar fundo. Os dois tinham areia, mas o que construiu na rocha, ele cavou mais fundo. Isso é, foi mais profundo, buscou mais, até achar a rocha. E achando a rocha, fez ali o seu alicerce. A rocha nós sabemos que é Cristo. E a Bíblia diz que tanto o vento como a chuva e os rios deram de ímpeto contra a casa. Por quê? Porque as duas estavam no mesmo terreno, só que uma foi mais fundo. E aí, aquela que foi construção na areia foi rápida. Qualquer construção na areia é rápida, na verdade, é coisa rápida. Na rocha dá mais trabalho, que a Bíblia diz que cavou fundo na rocha. Eu fiz ali sua licença. Você vai conhecer, quanto mais de Cristo nós conhecemos, mais sólido é a nossa fé. E nada derrubou você. Aí deu de ímpeto os rios, a chuva e o vento. A da areia espedaçou-se, destruída totalmente.
mas é construída na rocha. Ela permanece. Se a nossa vida cristã ela é construída, baseada na rocha que é Cristo, jamais será abalada. Nós pode vir vento. E quando vem vento, esse prédio aqui, ele mesmo com a estrutura de ferro que ele tem dá uma balançada. Mas ele não cai. Ok? E a nossa vida é assim, amados. Ventos serão inevitáveis. Não é verdade? Lá na América é conhecido como Hurricane Season. Essa é a época do furacão. Que é nesses meses que tem no Japão também. Nós sabemos que está vindo os furacões. Né? Mas muitas casas são destruídas quando ele passa. Outras não. A sua vida, na minha vida, também sempre haverá isso. É inevitável que você tenha dificuldades. É inevitável que você tenha muitas coisas que vêm contra a sua fé, contra a sua própria vida, contra o seu próprio ser. Mas se nós estivermos baseados nisso que a Bíblia diz, isso vem, passa e você fica mais forte. Alguém falou que Ramamás é uma das cidades que mais venta no mundo. Então eu disse para essa pessoa, então aqui as árvores são mais fortes. Porque as árvores, algumas até caem quando passa furacões, mas aqui está bem enraizada lá no fundo, ela resiste. Ela pode até dobrar. Aqui na frente da igreja tinha uma pequena floresta aqui. E a gente, quando teve furacões, eu até filmei alguns deles. As árvores, mesmo com o tronco grosso, ela baixava. Aquela força daquele vento. Mas o vento não dura sempre, né? Aí depois ela voltava para o lugar. O furacão passava, o que acontece? Quando balança dessa forma, a raiz, ela movimenta. Quando ela movimenta, ela afofa mais a terra e ela consegue ir mais rápido, mais fundo. Então, toda vez que Deus permite na sua vida tempestades, Ele está querendo te fortalecer mais. Que as outras que virão, você estará mais preparado. Então, aceite isso de Deus na sua vida. As batalhas que você trava, as lutas, tanto as interiores como as exteriores. E coisas que vêm de dentro para fora de nós. Problemas que nós temos no coração. E tem outras que vêm de fora para nós, nos atacar, nos ferir. Os dardos inflamados do maligno estão aí para atingir a gente. Mas quando você entende que Deus, tudo que Ele permite que você tenha um propósito, porque Deus falou, a Bíblia diz claramente, Deus não permitirá nada além da tua força. Então veio a tempestade, veio o problema, você pode chorar, pode sentir, mas diga, mas eu vou vencer, porque Deus prometeu que nada viria contra mim, acima da minha força. Mas junto com essa tentação, esse problema, Ele me daria um escape. Aí você vai procurar, qual é o escape então? O escape é adorar a Deus na hora da dificuldade. É muito fácil a gente adorar a Deus na hora que está tudo bem na nossa vida. Mas na hora que está tudo dando errado, tudo falhando na sua vida, você já se julga um Zé Ninguém, uma pessoa, sabe, que não vale nada, que nem Deus mais está olhando para você. Não, nessa hora você diz, agora eu vou adorar a Deus. Agora eu vou adorar. Agora eu vou adorar. E quando você começa a adorar, você vai descobrir que o escape que Deus prometeu é a adoração. Porque assim que você começa a adorar, já começa a aliviar a tensão interna. Assim que você começa a adorar, já começa os pensamentos a mudarem. Assim que você começa a adorar, o mal começa a se afastar, porque a luz, ela afasta as trevas. E quanto mais de Cristo nós temos, que é a luz do mundo, que alumia todo homem, quanto mais dele temos, mais a luz expande. Os irmãos veem que hoje em dia nós temos os LEDs, né? Antigamente era por wattagem, né? Todos fazem, cada mais a lâmpada era mais forte e mais fraca. Hoje nós temos agora medem por lumen, eles falam lumen. Quanto mais alto for o lumen, 2.300, 600 lumen, 2.000 lumen, 3.000, 10.000 lumen.
vai expandindo o quê? O raio de alcance da luz. Quanto mais de Cristo você tiver, mais a sua luz vai irradiar. Então, aos que vão se batizar hoje, essa palavra fica de recomendação para vocês. Aos que já se batizaram, estão na igreja, fica essa lembrança de volta para vocês, que em Cristo nós temos que crer em todas as coisas e viver por elas. Amém? Então, amados, agora nós vamos chamar aqui os candidatos ao batismo. O diretor ao microfone. E nós vamos ouvir o testemunho deles, né? A razão por que eles querem batizar. E vamos ver se a igreja aprova. Então, eu quero chamar aqui os candidatos ao batismo. Deixa eu ver, eu tenho os nomes deles aqui. É a Débora Lotoni, o Andrew Yuki Kodami, o Celso Augusto Sobre Barbosa, o Gustavo Takara dos Santos. Oi? Vem à frente. Eu estou chamando, pode vir à frente, tá bom? Vindo para a igreja. E o Miguel Iabe Fortunato. Ok. Então eu vou. Pode ficar aqui na frente, porque ele vai tirar a foto também com você, porque né? Isso. Ok. Então vamos ver primeiro o Celso. Bom, eu quero me batizar porque eu quero fazer parte do corpo da igreja. Está de acordo? Amém? Eu quero me batizar porque eu quero morrer pelo nome de nosso Pai Deus. E também porque é um mandamento, também porque é um desejo do meu coração. Amém. Eu quero batizar porque eu quero copiar Deus e eu quero ficar mais perto dele. Amém. Eu quero batizar porque eu quero morrer por pecado e viver nova vida. Amém. Eu quero se batizar porque eu não quero viver nesse mundo cruel. Eu quero se morrer no batismo e viver uma vida nova para ser membro de Cristo Jesus e acreditando nele até na minha morte. Amém. Muito bem, irmãos. A igreja aprova o batismo desses candidatos? Amém. Amém. Então vamos orar por eles? Vamos ficar em pé? Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pelo testemunho público, Senhor, desses candidatos que desejam baixar as águas batismais neste dia para que o teu nome seja glorificado na vida deles. No nome de Jesus, nós te pedimos que eles permaneçam fiéis, que eles sejam, ó Deus, exemplos dos fiéis no trato, na palavra e no conhecimento. Por isso, desperta neles o desejo de te conhecer cada vez mais e aprofundar suas raízes como a árvore plantada junto a ribeiros d'água. Eles possam dar frutos na estação própria, as suas folhas não caírem, tudo que eles fizerem prosperar. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, obrigado, Pai querido, por esse momento de consagração. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, todos os candidatos aqui foram aprovados pelos pais, né? A gente pergunta aos pais se eles concordam, os que são de menor,